tua rede ao mar. Se você quiser pescar, na primeira pode não vir, na segunda sei que virá. Amém? Eu vou ler. Aí quando eu repetir, vocês repetem comigo, tá bom? Eu repito, aí você repete o que eu falei, tá bom? Todas as vezes que eu ler. Porque a palavra de Deus, irmãos, é assim. A gente começa a ler e não é o capítulo inteiro que fala com a gente. É uma ou duas frases, Deus fala conosco. É desse jeitinho. Deus usa as coisas simples para falar conosco. Uma frase pequenininha para falar conosco. Eu vou ler. E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Eu vou repetir, hein? Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-lhes a rede. E, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes a rede. E, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro lado do barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. Por causa da pesca de peixe que haviam feito. Por causa da pesca de peixe que haviam feito. E, de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E, levantando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Meu Deus, nós te adoramos porque o Senhor está falando ao nosso coração. Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo em nossas vidas. Espírito Santo, leva-nos a águas profundas, para que nós possamos entender, para que nós possamos compreender e usufruir de todas as maravilhas que o Senhor tem para nós nesse ano de 2015. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Pode sentar, irmãos. Viu que maravilha esse texto?
Eu já li esse texto várias vezes, em toda a minha vida, desde que eu sou crente, desde 10 anos de idade. Mas esse texto falou comigo de uma maneira diferente, quando eu li ele por esses dias. E eu creio, por isso que eu disse que eu sou fruto, prova viva do milagre de Deus, ouvindo a oração do nosso pastor, quando ele pediu para Deus para nos dar estratégia para esse ano. Irmãos, aí o que aconteceu? Nós fizemos um projeto para a igreja, juntos, pastor, obreiros, alguns, preparamos um projeto para nós pescarmos. Tem peixe para nós esse ano de 2015. Eu creio que tem peixe para nós. Só, irmãos, que nós podemos observar que Pedro, ele tinha pescado a noite inteira, a noite inteirinha pescando, e não pegou nada. E aí, quando Jesus viu Pedro ali na beira do rio, né? Jesus pediu o barquinho de Pedro emprestado para ficar assim mais visível para as pessoas ver ele quando ele estivesse pregando o sermão dele. E Pedro emprestou o barquinho dele. E aí Jesus falou assim, depois de Jesus ter falado o sermão dele para a multidão, Jesus falou assim: Pedro, leva o barco mais pro meio do rio, vá para onde as águas são mais profundas. E Pedro foi, sob o comando de Deus, de Jesus, né? Porque ele falou assim: Senhor, eu já pesquei a noite inteira, não tem peixe aí não nesse rio, Senhor, mas sobre a tua palavra eu vou. E Pedro foi para onde as águas eram mais profundas. E lá onde as águas eram mais profundas, Pedro recebeu o milagre dele. O milagre dele era pescar, era ganhar peixe, porque ele era pescador, né? E ali, naquele momento, quando ele obedeceu a voz de Deus, quando ele obedeceu o comando de Jesus, que ele lançou as redes lá em águas profundas, o que aconteceu? Ele pegou muitos peixes, muitos, que a Bíblia fala que começou a se rasgar, virar pique as redes, de tantos peixes que Pedro pescou. Irmãos, e o que a gente entende? O que o Espírito Santo fala conosco através dessa palavra? Será por que Jesus mandou Pedro ir a águas profundas? Será por quê? Porque era impossível ele pescar grandes peixes ou cardumes de peixe à beira das margens do rio. Nós fomos para Mara Rosa essa semana e aí nós fomos pescar. Eu, Vaci, minha cunhada, nós fomos pescar. Irmão, sabe que o Espírito Santo falava comigo o tempo todo quando eu estava pescando? E aí eu e minha cunhada ficamos pescando a margem do rio, a beirinha, com medo, né? Aí o Vaci sumiu de nós, desapareceu. Só que quando ele chegou, ele trouxe uma varinha assim, um monte de lobó. Grandão, irmãos. Ele foi a águas profundas. Ele foi num lugar diferente do rio. Eu fiquei pescando na beirinha. E eu peguei, irmãos, eu peguei. Deus é tão misericordioso que nós ficamos a vida inteira desse jeito que eu falei para vocês no início. Vem, se alimenta, vai para casa, vem, se alimenta, vai para casa. E a gente se alimenta, a gente pega alguns peixinhos, né? Quem fica a vida inteira pescando à margem do rio, pega peixe. Mas fica a vida inteira pegando os mesmos peixinhos. E a ideia para o ano que vem, para esse ano de 2015, é avançar. É ir a águas profundas em 2015. Ir a águas profundas. Irmãos, é impossível você ir a águas profundas e ficar pescando os mesmos peixinhos da beira do rio.
impossível. Falo para vocês com convicção, certeza e vivência. Porque eu já vivi, já pesquei em águas profundas. E já pesquei também as margens do rio. Literalmente e espiritualmente. Então, irmãos, o convite de Deus para nós, para esse ano de 2015, é ir a águas profundas. Deus tem cardumes de peixes para nós no ano de 2015. Irmãos, só que nós precisamos ir a águas profundas, entendeu? Deus só vai dar cardumes para quem tiver coragem de ir a águas profundas. Quem só tiver coragem de ficar à beira, às margens, à beiradinha, vai pegar os mesmos peixinhos do ano passado. Os mesmos peixinhos. Mas quem tiver disposto a ir junto com o pastor Mauro, pastor desta igreja, e ele confiou em mim e no meu esposo para esse trabalho de evangelismo. Quem tiver disposto a entrar em águas profundas conosco no ano de 2015, eu tenho certeza que vai pegar seus cardumes. Vai pescar os seus cardumes. Irmãos, e o melhor de tudo, eu estou falando de experiência com Deus, irmãos. Eu não estou falando de coisa que eu nunca vivi, não. Não estou falando disso, não. Estou falando de coisas que eu já vivi em minha vida. E o melhor de tudo, quando você pegar, depois que você entrar em águas profundas, que pegar os seus cardumes, os seus peixes, aquilo que você almeja, o melhor de tudo é a obra que fica dentro de você. Depois você vai entender que esses peixes nem valem muita coisa. O que vale é o que vai ficar dentro de você. É a experiência que você vai viver em mergulhar em águas profundas. Sabe, irmãos? E eu já comecei meu ano. Que eu falei assim, Senhor, eu quero mergulhar em águas profundas na Tua presença. Para depois eu pegar os peixes. E depois eu largar os peixes, porque eu sei que tem coisas melhores que peixe. Para mim, para a minha vida. Para a vida da minha família. Eu creio. Sabe, irmãos? E aí, sabe o que eu fiz, irmãos? Eu vou falar para vocês, não é para me gloriar, mas é para você pegar como exemplo. Você pode fazer isso. E eu falei assim, meu Deus, eu quero... Irmãos, sabe que eu chegava do serviço, eu ficava mais de 1 hora no WhatsApp e não via a hora passar? Não via as horas passar? Era falando com as minhas colegas de trabalho, até falando sobre trabalho, minha família que mora lá no Tocantins, no Pará, ó, ficava horas. E aí eu ia ler a Bíblia 10 minutos, eu já estava cansada. Não é desse jeitinho conosco? Eu falei, meu Deus, tem misericórdia da minha vida, tem algo errado. Não aceito isso. Falei, Senhor, eu quero entrar em águas profundas na Tua presença. Amém. Aí eu fiz um propósito com Deus, de buscar o Senhor em oração. 30 minutinhos só. 30 minutinhos. E eu desafio você, irmão, irmã, a fazer isso no ano que vem. Busque o Senhor em primeiro lugar. Porque você vai viver uma experiência tão extraordinária que é só você e Deus mesmo. Sabe? Ninguém vai entender. Mas você vai... Sabe? Se você mergulhar em águas profundas com Jesus. E com Ele a águas profundas. Eu digo para a mocidade, para todos os irmãos. Irmãos, nosso tempo é corrido. A nossa vida é aquela loucura, né? Mas mergulhe em águas profundas, irmãos. Faz um propósito com Deus. Pelo menos 10 minutinhos do seu tempo. Busque o Senhor em oração. Porque tem dias que o dia acaba e a gente só ajoelha aqueles minutinhos para dormir. Não é? Assim, naquele sono, Senhor, abençoa essa noite, amém. Não é desse jeitinho? Irmãos, eu faço esse desafio com você. Vamos mergulhar em águas profundas esse ano de 2015. E depois que você mergulhar em águas profundas, vamos conosco
lançar as redes nesse projeto de evangelismo, e você vai ver o que Deus vai fazer. Vamos ver um vídeo? Bora ver, pastor? Só para os irmãos, para ficar na memória dos irmãos, o que aconteceu com Pedro. Deus amado, aleluia. Inutilmente a rede lancei, os peixes incansavelmente esperei. Deus, a noite toda tem trabalhado e ajudar-me. Aleluia. Leve o barco para onde o mar é mais fundo. E você e seus companheiros joguem azeite na pesca. Mestre, trabalhamos muito durante a noite toda e não conseguimos pescar nada. Mas já que o senhor está mandando, eu vou jogar as redes. Tiago! João! O episódio tira foto. Então, simples, depois tira foto. Afaste-se de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Não tenha medo. De agora em diante será um pescador de homens. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Viu, irmãos, que coisa linda? Depois que Jesus fez o milagre, Pedro ficou tão assim, encabulado, tão assustado com o poder de Deus, que ele falou: Senhor, afasta-te de mim, eu não mereço. Irmão, se você dançar, se você for às águas profundas, na presença de Deus, você vai ficar tão admirado com o poder de Deus na sua vida, que você vai falar isso aqui, ó, para Jesus. Meu Deus, mas eu não mereço tanto, Senhor. Eu não mereço. Tu és tão maravilhoso, Senhor. Mas para isso, nós temos que perder o medo. Perder o medo. Talvez você já até pescou, como os discípulos. Ele, com Pedro e os amigos dele. Ele já tinha pescado a noite inteira e não tinha pego nada. Mas Jesus, sobre a palavra de Deus, a palavra de Jesus, sobre o comando de Jesus, Jesus mandou ele voltar onde ele já havia pescado e ir a águas profundas. E ali aconteceu o milagre. Lance tua rede ao mar, se você quiser pescar. Na primeira pode não vir, na segunda